Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui para engrandecer o nome do nosso Deus. O intuito da gente que conhece ao Senhor é proclamar o seu nome, levar a sua palavra, o conhecimento a todas as pessoas que temem ao Senhor, procura encontrar o Senhor. O meu intuito é falar deste Deus a qual me salvou, que cada dia Ele vem me revelando a sua vontade, o seu querer na minha vida e mostrando o seu amor, que não é só para mim, mas por todos. E cada vez que Deus vai falando conosco e nos mostrando a sua verdade absoluta, a gente tem esse compromisso de animar os irmãos, compartilhar com os irmãos a verdade absoluta de Deus. E para mim, Jesus é o único Senhor. E Deus tem revelado Jesus para toda a humanidade como o único, suficiente Salvador de todos que crêem. Hoje eu gostaria de falar uma parte do livro de Hebreus. A palavra do Senhor, ela, com tempo a tempo, para aqueles que o buscam, vem revelando dia após dia a vontade de Deus aos nossos corações. No Evangelho de João está escrito assim: o Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Sem Ele, nada do que se foi feito se fez. Nele estava a vida era a luz dos homens. Muito bem. Há uma necessidade de todos nós, irmãos, amigos, colegas, seja você que já professa uma fé, ou você pertence a alguma denominação, alguma religião. O fato é que só Jesus pode salvar o homem e esclarecer no coração do homem o que é válido, o que agrada ao Pai. Mesmo assim, Jesus trazendo a sua palavra para nós, todas as palavras que Ele falou estão escritas e permanecerão. Todas as coisas Ele ouviu de Deus Pai, e quando veio a este mundo revelou para mim, para você, para os demais, a qual Ele o chama. Aqui eu li no Evangelho de João, o próprio João Batista dizendo que Ele era a palavra, o Verbo. Ok? Quem é? Jesus Cristo. Lá em Salmos capítulo 2, se você quiser conferir, está escrito assim, Salmos 2, versículo 7. Muitos estudiosos dizem que Salmos não tem versículo, né? Salmos 2, 7. O Senhor disse assim: proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és o meu filho, hoje me tornei o seu pai. Pede-me e farei das nações a tua herança. O mundo inteiro te pertencerá. Tu irás quebrá-los como uma vara de ferro e despedaçá-los como um vaso de barro. Portanto, reis, sejam sábios, recebam advertência, juízes da terra. Sirvam ao Senhor com temor, alegre-se, mas com temor. Beijem o Filho
para que não se irem. E vocês procuram, peçam pelo caminho, o caminho do Senhor. Quando repentinamente a sua ira se acender. Abençoados são aqueles que nele se refugiam. Aqueles que refugiarem em Jesus Cristo, a qual o Pai já estava lá nos tempos de Davi, revelando para Davi que ele ia proclamar um decreto, um novo pacto sobre o povo de Israel e sobre todas as nações, a qual não era o povo de Israel, mas sim passariam a ser povo de Deus. Eu li o Evangelho de João e li Salmos. Agora eu gostaria de entrar no livro de Hebreus. Hebreus quer dizer aquele povo de Deus lá no Egito, a qual levou o nome de Hebreus, mais tarde vieram ser chamado povo de Israel. Quando se direciona Hebreus, quer dizer o povo de Israel. Preste atenção, meus amados. Vou ler para você Hebreus capítulo 1. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes, de várias maneiras aos nossos antepassados por meio de profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do seu Filho Jesus, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu poder, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Depois que Jesus morreu na cruz do Calvário, o Pai ressuscitou ele, ele se assentou à direita, ao lado do Pai, o Todo-Poderoso, à direita da majestade. Olha que coisa linda. 4. Tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior aos deles. Pois a qual dos anjos Deus jamais disse: Tu és o meu filho, hoje eu te gerei? E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? E ainda, quanto Deus introduziu o primogênito no mundo, quando Jesus foi enviado ao mundo, disse: Todos os anjos de Deus o adorem. Quantos aos anjos, ele diz: Ele faz dos seus anjos ventos, e dos seus servos clarões reluzentes. Mas, presta atenção, meus irmãos, olha o 8 que diz: Mas a respeito do Filho, Jesus Cristo diz: O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeia iniquidades. Por isso Deus, olha o segredo, por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungiu-te com óleo de alegria. E também disse o Pai: No princípio, ó Senhor, firmaste as fundações da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, quem? Nós, mas tu permanecerás para sempre. Envelhecerão como vestimentas, tu os enrolarás como um manto, como roupas. Eles serão trocados. Os homens serão trocados, reinos serão trocados. Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim.
Amém. Olha a declaração de Deus, eu gostaria que você ficasse aqui no versículo 9. Jesus Cristo ama a justiça e odeia a iniquidade. Por isso Deus, o Deus Pai, chamou ele. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungiu-te com óleo de alegria. Amados, é necessário que eu e você abrimos o coração para Deus. Muitas pessoas são espirituosas. Muitas pessoas já têm um ponto de vista espiritual na sua vida. Alguns acreditam em tantas coisas. Não estou aqui para atacar religiões. Não, eu fui chamado por Deus, por Cristo. Acredito que desde quando eu nasci, e quando eu cheguei a um certo entendimento, Deus me revelou dentro de uma igreja. Deus falou comigo no meu coração que Deus levantaria eu um dia para falar da sua verdade. Estou eu aqui, proclamando o Senhor, o verdadeiro, o único Salvador do mundo, que se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, se tratando da humanidade, muitos nascem em um lar a qual já tem seu ponto de fé, já tem a sua religião. Uns torcem para um lado, outros torcem para o outro. Uns confessam uma coisa, outros confessam outra. Muitas pessoas dão ênfase e acreditam em espíritos. Muitas pessoas acham que são sábias demais. E este evangelho, a qual é pregado de geração em geração, ele é muito fraco, muito pouco, muito básico. Não acredita na simplicidade da salvação a qual Deus nos propôs através do seu Filho Jesus. É muito simples. Pertencer a Deus é simples. Adorar ao Senhor é simples. Estar na sua presença é simples. Ter o Senhor como o nosso Senhor e Salvador absoluto. Não preciso mais de nenhum outro. É simples. A questão que eu e você, meu irmão, dependendo o lar que nós nascemos, nós carregamos um ponto de fé. E muitas das vezes esse ponto de fé, esta verdade que foi falada para nós no passado, através dos nossos pais, avós, não é a verdade de Deus. Naquele grande dia, você, se acreditar em outras possibilidades de fé, nós seremos envergonhados. Por isso que Deus levanta os seus homens, as suas mulheres, homens e mulheres de Deus, pessoas ungidas por Deus, não somente ungidas pelo ministério. É importantíssimo ser ungido no ministério. A maior importância ser ungido por Deus, separado por Ele, para trazer as boas novas àqueles ainda que não conhecem o verdadeiro caminho. Deus me chamou para te trazer o verdadeiro caminho, o caminho da santidade, a qual Jesus está nele. Você viu a qual a palavra disse? Quando Deus chamou o seu Filho, ressuscitou ele dentre os mortos, e Jesus assentou à direita do Pai, está aqui em Hebreus, ele diz o seguinte: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Ora, o reinado de Cristo não vai ser substituído por nenhum outro. É o único. O reino de Cristo já está estabelecido pelo Pai. Do Pai foi entregue a Jesus. Nunca acabará. Você sabe por quê? O reino desta terra são trocados. São trocados presidentes, são trocados reis, conforme a vontade deste Cristo que criou o universo e comanda todas as coisas. Agora o fato é, para mim e para você, é após a morte. O fato é eu e você, naquele grande dia, o Senhor chamar nós para o seu reino. Foste fiel no mínimo, no muito te colocarei. Jesus vai dizer isso. Foste fiel no mínimo comigo, no muito te colocarei. Você na terra falou somente de mim. Você acreditou 100% em mim. Você abandonou todas as idolatrias. Você abandonou todos os espíritos. Você abandonou tudo parte de religiões que não me traria você a mim. Te deixaria você para sempre perdido. Mas não, você acredita em mim. E você confessou na terra entre os seus amigos, irmãos e parentes
que para você somente eu era o teu Senhor. Jesus vai falar para você o seguinte: entra no gozo do teu Senhor. Você já parou para pensar nisso, meu irmão? Oh, maravilhoso Deus. Eu digo para você, acorda, meu irmão. Despoja de tudo que não é verdade. Por que você está insistindo numa coisa? Por que você está baseando num santo que não é santo, não é reconhecido por Deus, não é reconhecido pela Bíblia? Eu estou trazendo o verdadeiro evangelho para você, que é Jesus. De Gênesis a Apocalipse, há profecias que Deus traria Jesus sobre a terra um dia para nos salvar. Desde a queda do homem, desde o jardim do Éden, quando Deus se revelou ao homem e falou: o que você fez? Ah, eu fui enganado, a mulher tu me deste do fruto comer. Aí Deus foi na mulher: por que você fez isso? Depois foi lá na serpente, castigou a serpente, que automaticamente era o diabo possuído naquela serpente, naquela cobra. Mas Deus disse que nasceria de uma mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Com o passar de muitos séculos, chegou o tempo que eu e você estamos vivendo. É o tempo da nova aliança, é o tempo da graça, favor imerecível. Nós não podemos fazer nada para que chegamos diante de Deus e dizemos: Senhor, está vendo? Eu mudei. Olha a minha santidade. Senhor, eu acredito nesse santo aqui, ó. Não vai valer nada, meu irmão. Olha, eu acredito nessa religião. Não vai valer nada. Olha, eu acredito nos espíritos, todos os espíritos. Não é verdadeiro. Existe o espírito do homem e o espírito dos anjos caídos, que são o diabo, que estão aí tomando uma força tão proporcional, tão grande nesses últimos dias, que muitas das pessoas acreditam 100% nesses espíritos enganosos. Espíritos estão sendo dentro do centro de macumba, espíritos que estão no satanismo, em todos os outros lugares. É o espírito do engano, é o diabo, é Satanás, é o dragão. Jesus, ele veio nos revelar coisas grandes e profundas para que nós se apegamos a ele e acreditamos somente nele. Olha, meus irmãos, vamos acreditar no Filho de Deus. Porque o tempo passa. Esses dias eu tinha 15 anos. Hoje eu já estou com 44 anos. Daqui uns dias eu não tenho mais força e vigor. Se isso Deus deixar eu viver mais longos anos para contemplar ainda mais a sua beleza, o seu amor para comigo e mostrar a sua bondade para aqueles que estão ao meu redor. Oh, meu amado, oh, minha irmã, por que insistir nisso? Eu quero trazer para você o verdadeiro Cristo, o libertador do mundo. Não é de uma igreja, de uma seita, não. Tudo que é estabelecido fora de Cristo é seita, é religião. Por que nós acreditamos tanto no erro, que não é verdade, e não acreditamos na simplicidade do Evangelho, a qual Jesus conquistou para nós ali na cruz? Por quê, né, irmão? Você vê, é um mal que há dentro de nós. Somos enganados facilmente. É mais fácil eu acreditar na mentira, porque não é naquela mentira eu tenho benefício, porque todo mundo vai concordar comigo. Eu não vou ser reprovado por ninguém. Mas desde quando o dia que você aceitar Jesus, que você começar a confessar Jesus na sua vida, primeiramente Ele é o Senhor da tua vida. Ele vai te guardar por todo o caminho que você percorrer nesta vida. Mas em compensação, você vai adquirir nos bastidores pessoas que vão se tornar o seu inimigo. Porque você confessa somente Jesus, e Jesus, ele vem contra, ele declara tudo que é errado, tudo que é pecado. Ele veio a este mundo e as pessoas odiaram a Cristo, e ainda continuam odiando a Cristo. Muitas pessoas reprovam Jesus, ajuntam uma turma e desconsidera quem é o Filho de Deus, o Salvador. Mas eles vão ser decepcionados naquele dia. O dia que o Senhor vier nas nuvens, o dia que haverá o grande dia do juízo, que só Deus julgará. Eu não julgo ninguém, amém, irmãos? Eu não julgo ninguém, mas naquele grande dia, muitas pessoas vão ser decepcionadas e separadas de Deus para sempre. Esta é a palavra do Senhor.
Jesus estava dizendo que muitos sentariam à mesa de Abraão, Isaque e Jacó. E Jesus estava dizendo para aquele momento o povo de Israel, que não estava crendo nele, que eles ficariam de fora, mas as prostitutas, os incrédulos que passariam a crer nele, ok? Outros bárbaros, outras nações acreditariam nele. Você quer ver um negócio? Eu vou te dar prova de uma passagem bíblica. Um certo centurião tinha um dos seus criados extremamente enfermo e possuído por um espírito maligno. Aquele homem mandou 2 senhores, 2 soldados dele, até a presença de Jesus. E quando aqueles 2 chegaram na presença do Senhor Jesus, diz: olha, há um servo do meu Senhor lá na casa dele extremamente doente e atormentado. O meu Senhor disse, Jesus disse para ele: olha, eu irei lá na casa do seu Senhor curá-lo. Aqueles 2 homens dizem: não, o meu Senhor disse o seguinte: simplesmente você manda uma palavra do Senhor, o meu servo será curado. E Jesus virou para o povo de Israel e diz: nunca vi tanta fé igual deste homem. E eu queria encontrar fé em vocês, esta fé, porque o povo de Deus era levado pelos religiosos. Os religiosos estavam ali, sacerdotes, saduceus, fariseus, estavam ali fermentando a situação para que as pessoas não viessem crer plenamente no Filho de Deus. Uma parte creu e a maioria das partes não creram. A maioria das pessoas não creram. E hoje não é diferente. Não é diferente. Existem muitos líderes aí enganando o povo. Falam de Jesus, mas nem ele serve ao Senhor. E ele também não quer te ajudar por nada para que você serve ao Senhor. Com um dedo, eles não deixam vocês entrar no reino de Deus. Meus amados, eu tenho compromisso com você, meus inscrito no canal Yeshua Salva. Vocês não sabem a responsabilidade, a porta que Deus me abriu para me poder falar a verdade para vocês. Por isso que eu convido a todos que se inscrevam, participam, porque este Deus que me chamou vai dar palavra viva todos os dias que Ele me chamar para mim vir aqui. E eu não falarei de outra coisa se não for o meu Salvador Jesus Cristo e o meu Pai Todo-Poderoso, o teu Pai Todo-Poderoso, e este Jesus que é o seu Salvador, e Ele te chama você para perto dele. Meu amado, de Gênesis a Apocalipse está falando de quem Jesus é. Por que você rebaixa Ele como um profeta? Por que você diz que Ele simplesmente é um profeta? Foi um homem muito importante, que para você, valor nenhum. Jesus, sendo ou não sendo, para você tanto faz. Saiba de você, meu irmão. Você vai entrar nesse dia do juízo. Jesus diz: aquele que confessa a mim diante do povo, diante da sociedade, eu também confessarei diante do meu Pai naquele dia. Cuidado, irmão, irmã, igreja. Em quem vocês estão confiando? Em pastores? Em doutrinas eclesiásticas? Irmão, abra o olho. Vai para o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João, passo a passo, com muita dedicação no seu coração. Sim, lá você vai encontrar o dono da vida, que é Jesus Cristo, aquele que morreu, deu sua vida por resgate da minha, da tua e de todos que crê nele. Eu tenho compromisso com você, eu tenho compromisso com você que está assistindo esse canal. Eu tenho compromisso com você que é inscrito. Eu tenho compromisso com Jesus Cristo acima de tudo, porque Ele me chamou, me separou para falar a sua verdade. Vocês não vão encontrar eu falando outra bobagem aqui não, irmãos. Não vão. Presta atenção. Tudo que apresenta a vocês que tem um valor supremo maior que Cristo é mentira. É engano, é engodo, para que você caia nessa arapuca religiosa
e de filosofia. Naquele grande dia, meu irmão, esse Deus que tanto ama, você nunca foi à casa dele. Nunca o Espírito Santo por dizer: você é o meu templo, a quem eu habitei na terra. E eu se revelei a você e você me conhece. Eu sou teu, você é meu. Naquele dia o Senhor vai dizer: apartai de mim, que não vos conheço, que pratiqueis a iniquidade. Meu irmão, eu digo para você, abra os teus olhos, despoja, tira essa capa que você carrega há tanto tempo, joga para trás, joga de lado, queima se for possível, mas chega quebrantado diante de Jesus, meu irmão, minha irmã. Dobra os seus joelhos, ore ao Senhor que morreu na cruz por você, por todos que crê nele. Ele vai te ajudar. Ele, com o tempo dele, que vai tratar com você, ele vai te revelar quem ele é. Maravilhoso, poderoso. Vou deixar essa palavra me encerrar. Hebreus capítulo 1, versículo 9. Guarda bem isso aqui. Hebreus capítulo 1, versículo 9. O Pai testificando do Filho. Olha o que o Pai fala de Jesus Cristo, preste bem atenção. É por isso que nós temos que avaliar se nós temos a mesma natureza de Cristo ou não. Preste atenção. Amaste a justiça e odeias a iniquidade. Quem que ama a justiça é Jesus. E ele odeia a iniquidade. Por isso Deus, Pai chama Jesus de Deus. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te entre os teus companheiros, ungiu-te com óleo de alegria. Ao 10. E também diz: no princípio, Senhor, fundaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles, todos os povos, perecerão, mas tu permanecerás. Enrolarão como vestimentas. Tu os enrolarás como um manto, como roupas. Eles serão trocados. Todos os reinos, todo o povo serão trocados, irmãos. Ninguém é para sempre, só Jesus. Mas tu permanecerás o mesmo, o Pai falando de Cristo. E os teus dias jamais terão fim. Que glorioso a revelação de Jesus, de Deus a Jesus a nós. Que esta palavra possa hoje ficar em seu coração. Pega a sua Bíblia. Eu convido você a ter um tempo diário. Quando você puder, pega a sua Bíblia. Tudo que o irmão Jefferson está te dizendo, vai lá na Bíblia, confere. Busque a Deus, busque o entendimento que só vem dele. O Senhor pode te revelar coisas maiores ainda. Fique com Deus, meus irmãos. Não se venda a sua fé. A sua fé tem que estar, a sua confiança absoluta tem que estar no Pai e no Filho. E você terá o Espírito Santo que te revelará todas as coisas a favor de você, da sua família e do mundo e dos propósitos de Deus. Essas são as palavras a qual Deus falou, tocou no meu coração para que eu estivesse aqui te anunciando. Jesus é o único Senhor e Salvador deste mundo. Que Deus te abençoe e te guarda, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.